Você conhece o gráfico de Pareto? Já ouviu falar? Se você ainda não ouviu falar do gráfico de Pareto, então fique aqui nesse canal, assista o vídeo até o final. Mas antes, quero falar com vocês. Luciana, será que é só falar do gráfico de Pareto e está tudo certo? Não. O que tem a ver o gráfico de Pareto com prioridade? Será que você sabe do que se trata? Fica aí, espera só um pouquinho, que depois da vinheta a gente volta. Então, agora que você já ouviu a nossa vinheta, presta atenção aí, ó, sapeca o dedo no like, deixa de ser orgulhoso aí, ó, e também compartilha com seu colega aí, porque tem conteúdo novo e tem conteúdo aqui, ó, de prioridade. Prioridade. Uma palavrinha que muitas pessoas usam errado, inclusive em livros. É comum encontrarmos em livros, inclusive livros científicos, a palavra prioridade no plural, prioridades. E é meio icônico isso, porque se eu tenho uma prioridade, se eu tenho a prioridade, prioridade é primeiro, é aquilo que vem na frente, é aquilo que precisa ser resolvido primeiro, ser feito de primeira situação. Como eu consigo ter prioridade no plural? Eu nunca vi dois campeões de UFC na mesma luta. Eu nunca vi dois times de futebol campeões na mesma partida. Até tem empate, mas campeão não. Campeão é só um, é o primeiro, é aquele que sobe no degrau mais alto. Os outros compartilham níveis. Então, prioridade, eu acho que não deve ser assim, como aparece aí em muitos livros, né, Luciana? Nós encontramos aí, durante as nossas pesquisas, quando nós fomos trabalhar aí para desenvolver o método CDAR, nós encontramos muitas coisas boas em vários livros, mas também encontramos cada uma. Foi. E prioridade foi uma delas. Sempre sou o esquisito. Prioridade no plural. Porque eu tenho a prioridade. Eu não tenho umas prioridades. Eu tenho uma prioridade. Eu não tenho as prioridades. Eu tenho a prioridade. Se você fala do seu campo espiritual, a sua prioridade é Deus, ou o universo, ou o nome que você dê. Quando você fala do sentimental, a prioridade é o seu emocional, não os seus emocionais. Então, prioridade precisamente deve vir no singular. Presta atenção aí, você que é casado e você que é casada, você já pensou se você tivesse várias prioridades, uma prioridade em casa, a esposa, do lar, o marido, e tivesse outra prioridade, aquela prioridade colega de trabalho, aquela prioridade lá da faculdade, aquela prioridade do barzinho, ficaria ruim, né? Então, e o que tem a ver prioridade com Pareto? Pareto. Primeiro, vamos lá. Vamos falar quem é Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto foi um dos grandes estudiosos na Itália em que ele desenvolveu um método matemático quando foi estudar a distribuição de renda na Itália, a distribuição de proventos e de terras. E ele constatou que grande parte da população só tinha 20% das terras da Itália, enquanto 80% das terras e da riqueza da Itália estava na mão de 20% da população. Ah, agora você deve estar pensando mais ou menos assim, eu já ouvi isso sobre Pareto em algum lugar. Pareto, 80, 20. Se você é estudante de administração, formado em administração ou tem a sua empresa, com certeza você já ouviu falar de Vilfredo Pareto, com o seu método 80-20, que 80% dos problemas de uma empresa, de situações, são resolvidos com 20% das situações que você presencia. E por isso, talvez você também já tenha ouvido falar do Juran.
O Juran foi uma pessoa que trabalhou muito e que desenvolveu várias formas de controle da qualidade nas empresas. E durante os seus estudos, ele precisou atribuir um nome ao método que ele estava aperfeiçoando. E aí, em homenagem a Vilfredo Pareto, que desenvolveu o método matemático, o Juran atribuiu o nome do gráfico de Pareto. Algumas pessoas até confundem com a lei de Juran, mas aqui no método CDAR, nós partimos do conhecimento, nós vamos à decisão e dali evoluímos para a ação focada para que nós possamos ter resultados melhores, resultados extraordinários. Como dizem por aí, o nosso conhecimento não é Nutella, o nosso conhecimento é raiz. Nós vamos lá no primeiro, lá no início, para entender todo o processo, para que não seja um acontecimento e tenhamos bases sólidas para tomar a decisão correta, agir de maneira focada, alcançando o resultado adequado. Pois é, essa ideia de 80-20 não tenha ela de forma taxada, de forma centralizada, dura. Esta regra 80-20 é apenas um princípio para demonstrar que as coisas que você tem hoje como situações difíceis ou como problemas para resolver, muitas das vezes com pequenas, com poucas ações, mas ações focadas, você consegue resolver a maior parte dos problemas, ou pelo menos os problemas mais importantes. Tá, agora deve estar todo mundo curioso. O que tem a ver Vilfredo Pareto, Juran, 80-20 com prioridade? Presta atenção. Ouça este exemplo. Supondo que você tenha aí no seu dia, né? Porque o método CDAR é prática, tá? Quem participa da mentoria ou dos cursos do método CDAR sabe que é prática, é mão na massa, é fazer acontecer. Você aprende a aprender e aprende a fazer, fazendo. Então vamos lá. Imagine que você tem várias coisas para fazer na manhã do dia seguinte a que você está assistindo esse vídeo. E aí você não sabe por onde começar, não sabe o que é mais importante. Você tem várias prioridades. E no final do dia, normalmente, você termina realizando 3 ou 4 tarefas que não são as mais importantes, e aí você fica assoberbado novamente no dia seguinte com a preocupação. Então, vamos, neste momento, te dar um exemplo para que você possa começar a resolver os problemas. Muitas pessoas chamariam isso de agenda, mas mesmo uma agenda desorganizada não vai te trazer sucesso. Se você não tiver a prioridade colocada do jeito certo, focada no ponto necessário, você não vai conseguir resolver os problemas, nem hoje, nem amanhã. Como é que resolve isso, colega? 2 coisas. Falando em agenda, vai lá, pega uma caneta e um papel. Você vai precisar. A outra coisa, aproveita aí, ó, e se inscreve no nosso canal. Assim o YouTube entende que este conteúdo é importante e ele compartilha com mais pessoas. Assim, você nos ajuda a ajudar mais pessoas. Não seja orgulhoso e nem egoísta. Compartilha e dá o joinha e se inscreve se você ainda não é inscrito. Ah, e se você achar que é importante, que é legal, já aproveita aí e também comenta. Que tal nós gravarmos um vídeo sobre orgulhoso e egoísta? Uau! Escreve aí, o que você acha? Comenta, não se esquece. Então vamos lá. Imagine que você tem uma média aí de 25 tarefas para fazer no dia de amanhã. Velho, 25 tarefas? Não é possível que eu faça 25 tarefas no dia. Ah, não, gafanhoto? Presta atenção de novo. Você vai acordar pela manhã e aí você precisa fazer o teu devocional. Aí você precisa tomar o teu café, tomar um café direito, a alimentação adequada. Precisa levar as crianças na escola e precisa ir para o trabalho, onde você deve ter uma lista de tarefas também para fazer, tá? E no decorrer do dia, almoço, pegar as crianças, passar no supermercado,
e várias outras coisas. Então, pega aí o teu caderno e faça uma lista das 25 tarefas que você precisa fazer no dia de amanhã. Dessa lista básica que você fez aí, de 25 tarefas que você precisa fazer, você identifica quais são as 5 tarefas mais importantes ou mais urgentes que você precisa fazer, que não pode deixar de fazer. As 5 tarefas que, se ultrapassar o dia de amanhã, vão começar a gerar transtornos desnecessários. É um bom exemplo. É um ótimo exemplo, tá? E tem mais coisa. Se vocês quiserem que a gente também grave o vídeo sobre a matriz Guth, gravidade, urgência e tendência, clica aí, comenta aí embaixo, fala assim, é importante, eu preciso saber como definir o que é urgente, o que é grave e qual é a tendência. Ou se você nem sabe o que é matriz Guth, comenta mais ainda, porque você vai descobrir uma ferramenta fantástica. Pescou, né? Método CDAR é conhecimento, é ação, é decisão, é resultado. Legal. Estas 5 tarefas que você listou como as mais urgentes, as que você precisa fazer, elas correspondem a 20% das 25 tarefas que você precisa fazer, pois 25 são 100%. Se você usar apenas 20%, os 20% correspondem às 5 tarefas. Entendeu, gafanhoto? Agora, como é que nós vamos resolver o problema? Porque a Luciana disse, muitos livros, inclusive por aí, eles falam em prioridades, e você ainda tem 5. Qual dessas tarefas é a mais importante, inadiável, que você tem que fazer na ordem específica? Ela é a primeira. Então, agora, você escolhe destas 5 tarefas, aquela que é a mais importante. Isto corresponde a 20% das 5 tarefas. Isto é a aplicação do que é conhecido como Pareto ao extremo. Por quê? Você pega os 100%, identifica os 20% que você precisa fazer, destes 20% daquilo que você precisa fazer, você encontrará os 20% mais importantes. E estes 20% vai te levar a uma única coisa, a prioridade. E, Clério, Lu, de onde surgiu essa ideia de Pareto ao extremo? Não, isso não é invenção nossa, esse mérito não é nosso. Não. Não esse. Aqui no método CDAR, nós partimos de muita pesquisa, muito estudo para a ação prática. Esse termo foi cunhado por Gary Keller e Jay Papasan no livro A Única Coisa. Se você não leu, aproveita e procura esse livro, vai ler. Agora, se você for meio preguiçoso, ou de repente não tem tempo, ou tem outras prioridades, né? Olha só, outras prioridades, presta atenção, acompanha a gente aí no método CDAR, se inscreve aí, ó, aproveita e visita o nosso site métodocdar.com.br. Se inscreve, porque tá vindo aí a jornada da virada. Uau! A jornada da virada tem muita coisa boa, inclusive te ensinar a encontrar a sua prioridade. Tudo prática. Por quê? A teoria nós já fomos buscar. A teoria nós fomos pesquisar. A teoria nós escrevemos. Mas com vocês, nós realizamos na prática. Então, recapitulando, Cléber, só para a gente entendam, não existem prioridades. Existe prioridade. Tá, e como eu chego nisso? Aplicando Pareto. Como assim Pareto? Eu vou pegar de tudo que eu preciso fazer num dia, que vai ser meu universo, meu 100%, vou tirar 20%. Esses 20% serão o top da minha lista. Então, eu aplico o Pareto ao extremo. Que é tirar os 20% daqueles 20% que você já tirou dos 100%, que vai sobrar uma tarefa se você partir de 25.
Tá, mas não partir de 25, partir de 100 coisas que eu preciso fazer. Não vai chegar. Gafanhoto, por favor, você vai aplicar o Pareto ao extremo até que você chegue em uma única tarefa, que vai ser o seu pontapé. Que dará de mesma forma, pois se ele partir de 100, vai dar 20. Se ele partir de 20, vão ser 4 tarefas, e das 4 tarefas, ele vai escolher a mais importante. Essa será a sua prioridade. Olha, quanta coisa você aprendeu, principalmente você que nunca ouviu falar de Pareto, você já conheceu a história de Pareto, já conheceu a ideia de Juran, já ouviu falar de Pareto ao extremo e agora já sabe aplicar. Já que você aprendeu tudo isso, né? Ó, sapeca o dedo no like e tem mais uma. Vai lá naquele sininho, no balango-dango do Kleber lá, se inscreve, sapeca o dedo no balango-dango. Não tenha vergonha. E também, não seja orgulhoso. Compartilhe o vídeo aí. Compartilha, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda a gente a crescer o canal para a gente poder ensinar cada vez mais. Até mais. Até a próxima, contamos com vocês.